Olá pessoal, nesse exercício nós temos um gráfico que representa a posição de uma pessoa caminhando, a variação da posição de uma pessoa caminhando em função do tempo. E ele quer que a gente verifique qual dessas afirmativas são corretas. Então pessoal, primeiramente, nós podemos verificar aqui nesse gráfico que o movimento se inicia na posição 0, quando o tempo é 0, a posição da pessoa é nula. Então, se a gente representasse aqui a trajetória que a pessoa iria seguir, aqui orientada para a direita, a pessoa está iniciando aqui o movimento na origem da trajetória, na posição inicial sendo 0. Sua posição inicial aqui é nula. Outra coisa que daria para a gente verificar. Nesse primeiro intervalo de 100 segundos, o gráfico é uma reta crescente. E por ser uma reta crescente, nós podemos concluir que o movimento da pessoa nesse intervalo é um movimento uniforme. E como a reta é crescente, significa que ela está ganhando posições, ela está se movimentando a favor da orientação da trajetória. Então, a sua velocidade aqui nesse trecho seria uma velocidade positiva. Reta crescente, velocidade positiva. Ela está indo a favor da trajetória, ela está ganhando posições. No próximo intervalo, do tempo 100 até o tempo 300, nós temos aqui que a pessoa, nós conseguimos perceber que a pessoa se mantém sempre na posição 100 metros. Ela vai ficar agora, se ela está se mantendo durante 200 segundos, do tempo 100 ao 300, foram 200 segundos na posição 100, essa pessoa, ela permanece aqui em repouso, nessa posição. Ela fica fixa na posição 100, então ela está em repouso nesse trecho. Depois, na sequência, a pessoa permaneceu, ela começa a perder posições, ela saiu da posição 100 e voltou para a posição 80. E como o gráfico aqui também é uma reta, nós podemos novamente classificar uma reta agora, no caso decrescente, nós podemos classificar o movimento como uniforme, porém a velocidade dela agora seria uma velocidade negativa, porque ela está indo contra a orientação da trajetória. Ela está perdendo posições conforme o tempo vai passando. Então, nós podemos concluir, aqui no caso essa reta ela não é nem crescente nem decrescente, é uma reta paralela ao eixo dos tempos aqui, por isso que nós podemos concluir que a pessoa estava em repouso nesse momento. E aqui, quando a reta for crescente ou decrescente, movimento uniforme. Isso tudo é válido porque o gráfico é um gráfico de posição pelo tempo. O que mais que a gente consegue tirar desse gráfico? Quais outras informações nós conseguimos extrair, Aqui nesse primeiro movimento uniforme, como nós sabemos, o intervalo de tempo, que foi de 100 segundos, o ΔT foi 100 segundos. E nós sabemos a variação da posição da pessoa, ela variou a sua posição, ela saiu da posição 0 e foi para a posição 100. Foi exatamente esse primeiro deslocamento que eu fiz aqui no desenho aqui do lado, 100 metros. Então, ela se deslocou 100 metros em um intervalo de 100 segundos. Então, essa primeira velocidade, a velocidade da pessoa nesse primeiro trecho, eu poderia definir como o movimento é uniforme usando a expressão da velocidade média. ΔS por ΔT, então ficaria 100 dividido por 100, daria 1 metro por segundo. A pessoa se movimentou 1 metro por segundo. Agora, no outro trecho, que a pessoa também ficou em movimento uniforme, o intervalo de tempo aqui também foi de 100 segundos, foi do tempo 300 ao 400, o ΔT foi de 100 segundos,
E a variação de posição da pessoa, se a gente fizer posição final menos a posição inicial, nesse intervalo ela saiu da posição 100 e foi para a posição 80. Ela perdeu 20 metros na sua posição. Se eu faço ΔS sendo posição final, que é 80, menos 100, nós vamos ter um deslocamento aqui que acaba sendo negativo pelo fato dela ter perdido posições. Então, ΔS aqui foi de menos 20 metros. Então, pensando na velocidade média nesse segundo trecho, nós temos aqui, fazendo ΔS sobre ΔT, nós temos uma velocidade de menos 20 dividido por 100, daria 0,2. Menos 0,2, o sinal de menos é só para indicar que a pessoa está perdendo posições. Aqui no primeiro caso, como a velocidade deu positiva, nós podemos classificar o movimento como progressivo, e aqui no caso, velocidade negativa, movimento retrógrado, perdendo posições. Deixa eu ver, vamos ver se a gente tem mais informações aqui. Nós já podemos agora ler as alternativas. Ele fala no item A: a velocidade no instante 200 segundos vale meio metro por segundo. Então, nós percebemos aqui que nesse intervalo de 100 até 300, incluindo o instante 200 segundos, a pessoa permanece em repouso. Se ela permanece em repouso, a velocidade dela é zero. Então, não teria como a gente concluir que ela tem uma velocidade de meio metro por segundo. Então, podemos descartar esse item. Em nenhum instante a pessoa parou? Falso também esse item, porque aqui o gráfico mostra para a gente o trecho que ela ficou em repouso. Depois, no item C, a distância total percorrida durante os 400 segundos foi de 120 metros? Quando a gente vai pensar na distância total percorrida e o movimento do objeto, da pessoa, que no caso tem inversão de sentido, nós vamos olhar somente para os módulos dos deslocamentos. Como assim, né? Essa pessoa se deslocou inicialmente 100 metros para a direita e retornou 20 metros para a esquerda aqui no nosso desenho. Então, a distância percorrida não está interessada em saber o sentido do movimento. Ela só quer saber o valor do módulo dos deslocamentos. A distância está interessada em olhar apenas para o módulo dos deslocamentos. Então, nós vamos ignorar o sinal e vamos ver aqui que a distância total é realmente 120 metros. Então, nós podemos concluir que essa alternativa já seria a alternativa correta. Distância percorrida, 120 metros. Vamos só continuar lendo os itens para ver se teria alguma outra situação que poderia dar algum problema na nossa análise. Item D. O deslocamento durante os 400 segundos foi de 180 metros? Se nós pensarmos no deslocamento total dessa pessoa, o deslocamento total, ele não está interessado em saber o jeito que foi o movimento. O deslocamento só quer olhar a posição final e a posição inicial. Ele quer saber essa diferença. Então, ao olhar para o movimento todo do tempo 0 até o tempo 400, a posição final da pessoa no tempo 400 foi 80 metros, a posição final dela é de 80 metros, e a posição inicial no tempo 0 é 0. Então, nós iríamos fazer posição final menos inicial. O deslocamento aqui do tempo 0 ao 400 segundos daria 80 metros, e não 180, como fala o item D. E no item E, o valor de sua velocidade no instante 50 segundos é menor do que no instante 350. No instante 50, que estaria aqui,
Como nós sabemos que a pessoa está desenvolvendo um movimento uniforme, a velocidade dela do tempo 0 até o tempo 100 tem o mesmo valor. A velocidade dela do tempo 0 até o tempo 100 vai ter o mesmo valor, que é de 1 metro por segundo. E no tempo 250, que o exercício está comparando, né? No instante 250, ou melhor, 350, a velocidade dela também vai ser constante, porque ela está desenvolvendo um movimento uniforme nesse intervalo. Então, no tempo 350, a velocidade vai ser com certeza 0,2 metros por segundo. Então, se nós formos comparar a velocidade no tempo 50, só o módulo, né? Ele está falando somente o valor da velocidade no tempo 50 com a velocidade no tempo 350, o módulo das velocidades, né? 1 a gente sabe que é maior do que 0,2 metros por segundo. Então, nós não poderíamos assinalar também a alternativa E. Então, pessoal, a alternativa correta aqui nesse exercício, item C, a distância total percorrida foi de 120 metros.